Bom dia você que me ouve nessa manhã. Meu nome é pastor Alexandre, eu sou pastor da Igreja Batista Independente na cidade de Serrana. Eu gostaria de compartilhar com vocês algo da Palavra de Deus aqui no texto em Êxodo capítulo 8, versículo 1, quando a Palavra de Deus nos diz: depois disse o Senhor a Moisés, vai a Faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Quero falar sobre não fazemos acordos com o mundo e o seu líder. Vivemos num mundo em que a Bíblia diz, jaz no maligno. O nosso texto que lemos nessa manhã nos leva ao Egito e ouvir o que Faraó está propondo para Moisés. Faraó havia escravizado o povo de Deus, os filhos de Israel, e Deus queria que Faraó deixasse o povo dele sair daquela situação de escravidão que se encontrava. Mas infelizmente Faraó se recusava. A história conta que Deus enviou pragas, e por 4 vezes Faraó até mesmo concordou em deixar o povo de Deus sair daquela situação. Mas, ao concordar, todas as vezes Faraó colocava as suas condições. Ele entendeu o que Deus queria, mas ele sempre dizia, vamos fazer um acordo. Amados, eu quero que você entenda nesta manhã, o que é que nós temos a ver com isso, com os acordos que Faraó propunha para Moisés e o povo de Deus? Quero que você, ao ouvir a mensagem, você entenda que Faraó é um tipo do diabo nos dias de hoje. O Egito é um quadro do mundo. E Israel não é a igreja, mas nós sabemos que Israel era o povo de Deus. E hoje a igreja também é o povo de Deus. Eu não sei quanto a você, mas quanto é difícil nós queremos sair desse sistema que o mundo tenta colocar para nós. E quantas vezes recebemos acordos, propostas do inimigo. Então, que você entenda bem o que é que nós vemos, o que foi feito naqueles dias, para que nós também façamos nos dias de hoje. Primeira coisa, eu quero que você entenda o acordo que Faraó propôs para Moisés. Faraó propôs, primeiro, você não precisa sair daqui para servir o seu Deus. E nós encontramos isso em Êxodo capítulo 8, versículo 25 a 27, quando a palavra de Deus nos diz: então chamou o Faraó a Moisés e Arão e disse, ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. E Moisés disse, não convém que façamos assim, porque sacrificaremos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios? Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Deixe-nos ir o caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disser. Faraó, eu repito, que é um quadro de Satanás, está dizendo, vamos fazer um acordo, Moisés. Você não precisa servir Deus lá onde você quer ir servir. Você pode servir a Deus aqui no Egito. O diabo vem e quer dizer, você pode ser um cristão, mas você não precisa mudar nada não. Você pode ser um cristão aqui no mundo mesmo. Mas Moisés recusou o acordo de Faraó, e isso havia algumas razões por que ele fez isso. Primeira delas, os egípcios, diz Moisés, não vão entender os sacrifícios do nosso povo ao nosso Deus. Os egípcios consideravam o gado como sendo animais sagrados. E amados, como hoje nada mudou, o mundo coloca seus valores em coisas que são para eles como coisas sagradas, e não dá para servir a Deus com o mesmo padrão, com a mesma ideia, com a mesma vontade que o mundo queira oferecer. A adoração do mundo é diferente da adoração que Deus espera. João capítulo 4, versículo 24, a Bíblia diz, o Senhor é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. A minha adoração, no passado, antes de me converter, era uma adoração mentirosa. Era uma adoração na carne, era uma adoração antibíblica. Agora, a palavra para o mundo hoje é tolerância, até mesmo uma palavra ecumenismo. Mas nós não devemos aceitar esse tipo de coisa. E eles dizem que nós somos pessoas, muitas vezes, intolerantes, porque nós pregamos um Jesus Cristo que ama, mas nós não queremos nos unir a eles na sua adoração. Mas, amados, a mensagem de Jesus é uma mensagem de divisão. Vários textos nos falam sobre isso.
2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 nos diz que aqueles que estão em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas, eis que tudo se fez novo. Romanos capítulo 6 nos diz que o Senhor, nós somos batizados no corpo com o Senhor para uma nova vida. 1 Coríntios capítulo 6 nos diz que não tem comunhão luz com trevas, elas não combinam. Mas a mensagem de Jesus ao mundo, ao sistema, é: não faço acordo com este sistema mundano. Satanás quer convencê-lo de que dá para servir a Deus vivendo no Egito, fazendo a vontade de Faraó, mas o seu compromisso com Jesus deve ser muito maior. Moisés disse a Faraó: nós vamos aonde o Senhor nos mandou, fazer do jeito que o Senhor quer que seja feito. Não fazemos acordo, não dá para servir a Deus aqui no Egito. A primeira condição era essa, porque os egípcios não vão entender. Segundo, não era o que Deus havia mandado. O Senhor disse a Moisés: vai no Egito e tira o povo do Egito. Não fazer estaria comprometendo o mandamento do Senhor. E irmãos, nós temos ordens claras: separem-se do Egito, separem-se deste mundo perverso. Mas fato é que não dá para servir a Deus nos padrões deste mundo. Mas entenda, o diabo vai tentar oferecer esse negócio para você, dizendo: dá sim, dá para servir a Deus aqui no mundo. Mas eu quero dizer para você: não faça acordos. O segundo acordo que foi proposto para Moisés: você não precisa ir tão longe. O versículo 28 de Êxodo capítulo 8 nos diz: então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que, indo, não vades longe. Olha só o acordo. Faraó insiste: vamos fazer então este acordo. Vocês podem ir, porém não vão tão longe. Ele diz: está tudo bem, você pode fazer. É como hoje, Satanás, ele até concorda em você ser um crente, porém, você não precisa ir tão longe. Mas amado, que me ouve nessa manhã, entenda: a fidelidade a Cristo, isto glorifica a Deus. E almas chegam ao Senhor através da fidelidade, do compromisso, da responsabilidade de um cristão que não faz acordo com este mundo. Satanás, ele não detém e ele não rouba a nossa salvação, mas ele vai sussurrar constantemente no seu ouvido que você pode sim ser um crente, porém não tem de ser um crente muito diferente do mundo. Ele vai querer dizer que você não pode ir na igreja, mas você não precisa ir em todos os cultos. Ele vai querer dizer: você pode ser um crente, mas você não precisa falar tanto de Jesus. Ele vai dizer: olha, você até pode ser um crente, mas você não precisa se vestir tão diferente do mundo. Ele vai dizer: olha, você pode ser um crente, mas você não precisa deixar de ouvir as músicas do mundo e fazer as mesmas coisas que o mundo faz. Mas eu quero te dizer nesta manhã, para você que me ouve, esses acordos de Satanás vai levar você para longe de Deus, vai levar você para contra a vontade do Senhor. Ele não quer que nós cresçamos, ele não quer que nós sejamos fiéis, ele não quer que nós glorifiquemos o Senhor com as nossas vidas, ele não quer que nós testifiquemos do Senhor. Nós, amados, nós somos adoradores de Deus, e se nós estamos aqui como crentes em Cristo Jesus, nós devemos fazer aquilo que o Senhor pediu que nós fizéssemos. E o Senhor pediu: não faça acordo com este mundo vil. O mundo quer dizer: seja um crente, mas não vá tão longe.